Bom, pessoal da Arquibancada Tricolor, estamos inaugurando o primeiro videoblog, que foi uma ideia que a gente teve para manter os torcedores informados. Aí esse videoblog ele vai ter uma regularidade toda sexta e toda segunda. Você vai ter isso, quer dizer, pelo menos a nossa previsão aí vai depender da upagem pro YouTube. Mas qualquer ideia é falar na sexta-feira do jogo que passou no meio da semana e já fazer uma prévia do jogo que vai ter no final de semana e alguma coisa que aconteça aí. E na segunda-feira falar da rodada do final de semana e já o prenúncio, a ansiedade para o jogo do meio da semana. Então a gente acabou escolhendo essas duas datas aí, porque às vezes São Paulo joga de quarta, às vezes São Paulo joga de quinta, às vezes São Paulo joga de sábado, às vezes São Paulo joga de domingo. E nessa dislexia do calendário, do futebol, a gente precisa se adaptar e colocar uma data aí, enfim. E hoje que a gente resolveu começar isso, né? Foram estourando bombas assim pela internet, a gente acompanhando aí notícias. Então a primeira delas é essa crise no São Paulo, que é uma crise assim meio questionável, né? Se você falar de crise, quando você fala assim de crise num time, você tem que pensar no que é crise, né? A crise ela meio que depende da agremiação, né? Se você falar hoje, o que é crise hoje no Palmeiras, o que é crise hoje no Corinthians, o que é crise hoje no Santos, o que é crise hoje no São Paulo. No São Paulo, normalmente, a crise aqui é quando a gente está sem Libertadores, sem disputar Libertadores, ou quando estamos perigando sair da Libertadores. Aí pode estar na liderança do Paulista, pode ter contratado um jogador magnífico pelo preço que for, pode ter contratado um técnico que ganhou o último título que disputou, e mesmo assim a gente vai estar falando em crise, mesmo com um título recente a gente vai estar falando em crise. Então a crise de São Paulo começa aí. Mas a crise de São Paulo começa nessa situação que o time está na primeira fase, na fase de grupos da Libertadores, e também na situação do técnico Ney Franco com alguns jogadores, que aí ficou uma coisa assim meio mal explicada, meio mal resolvida. E o Juvenal hoje deu uma entrevista no UOL, hoje, nós estamos gravando isso na sexta-feira, dia 22, e ele deu uma entrevista dizendo que o Ney Franco está garantido. Então, mesmo que o São Paulo não se classifique para a Libertadores, o que seria uma tragédia, ainda assim o Ney Franco continuará no comando do São Paulo, que dá um pouco mais de segurança para ele trabalhar, enfim. E disse também que aconteceu uma prosa com o Lúcio ali, que teria cometido aquele ato de indisciplina. Ele foi substituído num jogo e foi direto para o vestiário e depois para o ônibus, acabou não ficando ali. E o Ganso também, que tinha reclamado. Enfim, o Ney Franco disse que jogadores que se indisporem com ele não vão mais jogar, eles vão ser fritados, enfim. O primeiro ponto aqui que eu vejo que é um problema é, quando a gente fala de um jogador ser punido, normalmente, quando isso acontecer, uma coisa comum de acontecer, uma coisa que poderia acontecer no futebol, imaginando que cada jogador tem um valor de mercado, etc e tal, é que o time acobertasse a situação e punisse o jogador sem fazer um grande alarde. Ou seja, você pode punir o jogador com salário, com premiação, com alguma coisa do gênero. Essa é a minha opinião, ok? Eu acho que a coisa poderia ter sido feita de uma maneira mais branda. Então assim, não precisava o técnico se expor. Já achei estranho quando ele se indispôs com o Rogério Ceni, porque o Rogério Ceni fez uma sugestão. Não acho nem que o Rogério quisesse tomar o comando para si, ou tivesse desmerecendo o técnico. Fez uma sugestão, era basta pegar na entrevista e falar, olha, ele fez uma sugestão bacana, é um atleta, eu tenho uma outra visão, o técnico sou eu, pronto, não precisa fazer um grande alarde. Então, o que me preocupa, assim, falta um pouco de modernidade nessa administração, no sentido de não perceber a força que existe na internet, como os jogadores hoje se informam, Twitter, rede social, são vários aspectos que têm que ser abordados de um modo diferente. Mas enfim, aparentemente depois dessas conversas, depois dessas broncas, o ambiente no São Paulo melhorou. Tanto que no último jogo já teve as comemorações normais nos gols, a gente passou um sufoco sim contra o Oeste, ok, mas a vitória veio. Eu vi boa parte da imprensa aí criticando o Rogério Ceni. Então um dia foi o Juca Kfouri, outro dia foi o Rica Perrone, e o que eu vejo assim, depois que o Rogério Ceni se recuperou da contusão, ele vem fazendo jogos muito melhores do que piores. Ele falha aí um outro gol, mas eu acredito que não tenha goleiro no Brasil, e aí eu vou citar um goleiro que está em boa fase há muito tempo, que é o Diego Cavalieri, que não cometa um ou outro erro. O que acontece é que o Rogério tem um peso maior, porque é aquele peso que você pode falar, é a idade. Nenhum dos gols que ele tomou me pareceu que foi coisa de idade ou não, simplesmente o que acontece é que o São Paulo não estava em sintonia. Isso vai acabar refletindo, inclusive, no desempenho do Rogério Ceni.
Essa crise, aliás, segundo o próprio Rogério Ceni, ele deu uma declaração para a imprensa dizendo que essa crise vai até o dia 4. Que aí o dia 4 o São Paulo vai ter que jogar contra o Strongest na altitude. E pior que não dá para cortar esse Strongest, vai ficar essa gaguejada, ok? Vai jogar com o Strongest na altitude. E vai ser um jogo difícil que São Paulo precisa da vitória. Quer dizer, não adianta empate, porque a situação do clube é muito complicada. E o Rogério deu uma declaração que eu até vou ler assim: a gente dá muita corda para vocês. Aí ele estava se referindo aos jornalistas. Dá material para encher a grade de programação. E aí a gente apanha depois. Tem de conter as coisas. Não aconteceu nada demais aqui. Nós mesmos fizemos que isso extrapolasse o limite. Mas tiramos a lição. Isso, aí se referia às críticas, só vai acabar quando chegar dia 4. Até lá, vão criticar, vão fazer a festa em cima de nós. Tá? Essa é uma análise do Rogério Ceni, que é verdade. Tipo, a imprensa vive mesmo de crise, a crise vende jornal, vende revista, o cara tem assim, preenche a grade, o cara pode falar isso meia hora num programa de televisão, enfim, ok. Mas, enquanto não vem o dia 4, nós vamos ter aí o jogo com o Bragantino, que a gente vai falar daqui a pouco. Com relação a outra bomba que estourou hoje, o Luiz Fabiano tomou uma punição de 4 jogos. Tudo bem que o Luiz Fabiano é um cara esquentado, tudo bem que o Luiz Fabiano é reincidente, ele teve vários casos de indisciplina e tal, e que é um jogador marcado, mas vamos concordar que no jogo em que o Luiz Fabiano foi punido com o cartão vermelho, você assistindo o lance pela televisão, infelizmente ninguém tem o áudio do que foi dito ali, quem conhece, quem está acostumado a ver o Luiz Fabiano, não é uma defesa assim gratuita, não estou defendendo, porque é o centroavante do São Paulo. Sim, é o centroavante do São Paulo, é um jogador que faz gols, é um jogador que tem problemas de temperamento, mas quem costuma ver o Luiz Fabiano, você sabe exatamente quando o Luiz Fabiano perde a calma. E quando ele perde a calma, não é uma coisa pacífica de se ver. Não é uma coisa tranquila de se ver. Atende aí, por gentileza. Não é uma coisa pacífica de se ver, não é uma coisa tranquila de se ver. O Luiz Fabiano, normalmente, ele é explosivo. Normalmente, você precisa de 4 ou 5 jogadores para segurar ele. Não foi o que aconteceu nesse jogo contra o Arsenal da Argentina. O Luiz Fabiano foi conversar com o árbitro numa tranquilidade, eu estou falando assim pela questão da expressão corporal do cara, não tenho como dizer o que ele estava falando. E o árbitro muito rapidamente sacou o cartão vermelho de cara, sem dar oportunidade, sem fazer uma punição, sem fazer um alerta, ou pelo menos assim me pareceu. E se você assistir o tape do jogo, no fim do primeiro tempo, quando acaba o primeiro tempo, vários jogadores da Argentina vão para cima do árbitro, e o árbitro sequer dá um amarelo. Então aí que eu falo que às vezes no futebol tem essa coisa da medida. Eu vou lembrar um lance para o torcedor São Paulino, quando o Josué ele dá uma cotovelada no jogo da Libertadores 2006 contra o Internacional no Morumbi, ótimo, perfeito. Aqui a gente tem aqui a produção, né, que não tem um ponto, tá? Então, assim, quando o Josué deu aquela cabeçada, levou o vermelho, que na minha opinião era jogo para o Muricy ter colocado o Richarlison, não ter recuado o Leandro de volante, mas ok. Todo mundo falou, mas o Josué exagerou e não podia ter feito aquilo. Tudo bem, o Josué exagerou, mas é um jogador inteligente. O que o Josué pensou? Se o Tinga, quase arrancando a perna do Mineiro, não tomou nenhuma advertência, é porque esse é um árbitro brando. Então você tenta o quê? Você tenta se regular ali, você tenta perceber como é que é o árbitro para você definir como você vai agir. Se o árbitro é um árbitro mais brando, você vai acabar praticando um futebol mais de impacto. Foi o que ele fez na jogada. O Luiz Fabiano deve ter visto que todo mundo correu para cima da arbitragem. O que foi até estranho, porque a arbitragem já era ruim e não era a favor do São Paulo. Era a favor sim do Arsenal. Então, enfim, quando acabou o que o Luiz Fabiano disse, a gente pode contestar, enfim, não sei o que o árbitro colocou na súmula, mas o que o Luiz Fabiano disse foi que ele reclamou do tempo que o árbitro deu de descontos. Tudo bem que tanto faz aí a questão do desconto, porque o São Paulo não fez uma boa partida aquele dia, mas enfim, a punição foi exagerada porque ele pega 4 jogos, né? Ele cumpriu 1, então ele tem mais 3, vai prejudicar o São Paulo na Libertadores, porque é um time que não tem referência no ataque. Então, assim, é uma situação bastante complicada. Então, abre mais precedente para se comentar da crise. Lá na altitude a gente já não vai ter Luiz Fabiano, e aí não vai dar para falar, mas
O Luiz Fabiano procurou isso porque ninguém acha que vai ser punido com cartão vermelho por uma reclamação, que é uma coisa comum no futebol, ainda mais quando você viu no próprio jogo, na própria partida, com o mesmo árbitro, o time adversário reclamando. Então assim, não dá pra falar, o Luiz Fabiano procurou isso, o Luiz Fabiano quis ficar fora de uma partida decisiva, porque não é essa a verdade. Tá? Enfim, entendo os torcedores que atacam o Luiz Fabiano, que acham que não dá e tal, mas lembro, é um jogador que faz muitos gols, é um jogador que é artilheiro, é um jogador que vale a pena ter no elenco, é um jogador que a diretoria tem que aprender a lidar com. Por quê? Porque é um grande investimento, é um grande jogador e assim, é mais fácil encontrar um jogador de temperamento tranquilo que não joga bem do que encontrar um craque como o Luiz Fabiano e esperar dele um comportamento condizente com o futebol dele. Às vezes ele tem um temperamento forte, isso faz parte da natureza dele, a diretoria já sabia disso, aliás, até a diretoria de São Paulo falou que vem no pacote, mas aí o que ela tem que fazer? Blindar o jogador das críticas, tem um trabalho da diretoria, e aí eu não estou falando de tem que mimar o jogador, ele ganha muito bem. O que eu estou falando não dá para julgar o jogador, porque ninguém sabe a história do jogador, o que o jogador passa, a menos quem já jogou lá, sabe que a cobrança afeta o jogador de maneiras diferentes. Quem tem que fazer um papel aí para defender o próprio patrimônio é a diretoria, porque é ela que perde dinheiro quando o jogador é desvalorizado. Enfim, a próxima partida do São Paulo é sábado, dia 23, que é amanhã, que eu estou gravando esse vídeo na sexta, e ela vai acontecer contra o Bragantino. Até agora nós temos a escalação aqui, né? Uma ideia de escalação, que é o Rogério Ceni, o Rodrigo Caio continua improvisado na lateral, uma pena que ele estava jogando bem no meio, e o Lucas Farias aí não tem oportunidade no Paulista, que na minha opinião seria interessante testá-lo lá. O Rafael Tolói, Edson Silva e Carleto. No meio campo, Denilson, Maicon estão ali brigando com o Wellington, que pode voltar. Então esses três ali devem compor, desses três, dois devem compor a dupla de volantes. Jadson e Ganso jogam pela segunda vez juntos um jogo inteiro, né? Começando jogando, esse jogo foi bem na partida passada e vai repetir. E no ataque o Alisson ou o Aloysio, que vão substituir o Oswaldo, que está na seleção, bacana. Aliás, tem que agradecer o Felipão por levar o jogador do São Paulo para passear e não colocar ele para jogar, enfim. E o Luiz Fabiano na frente, né? Então veja, tem bastante coisa para discutir sobre o São Paulo. A gente tem nossos canais aí, que é o Twitter, que é o @arquitricolor, ARQ Tricolor, né? Tem o meu, que é o @repórterbandana. Nós temos o site www.repórterbandana.com.nada, repórterbandana.com e só, e o arquibancadatricolor.com.br. Esses são os canais. O que a gente queria deixar claro, assim, eu falo em nome da equipe, que a gente fica às vezes no Twitter comentando o jogo, a gente usa muito o recurso do humor, e muitas vezes muitos torcedores vão discordar de uma ou outra. Põe o canhete, não, por que você quer colocar o canhete? O que você vê nesse jogador? Você está criticando o jogador, você é corneta. Entenda uma coisa, opinião todo mundo tem, é muito importante que as pessoas tenham opinião, e o que é mais importante ainda é que as pessoas tratem essas opiniões de modo respeitoso. Não adianta você colocar lá um comentário, por exemplo, o São Paulo está tomando sufoco do Oeste, imagine contra o Strongest alguém falar, seu otário, cala a boca, você está só falando do outro jogo e não desse jogo. O que a gente está querendo dizer é legal discutir sobre o São Paulo, é bacana ver divergências de opiniões, não existem donos da verdade. Eu particularmente, apesar de apoiar o Ney Frank, acho que é uma boa o São Paulo mantê-lo, se ele conseguir segurar a crise, se ele, não o Ney Frank, mas se ele e o São Paulo conseguir segurar essa crise entre os jogadores, se o São Paulo conseguir devolver a autoridade, me parece que o discurso do Juvenal foi nessa linha, ele vai ficar no clube de qualquer forma, já parece para mim um recado para os jogadores, mas eu sou fã do Paulo Autuori, muitos São Paulinos não são, muitos São Paulinos acham que o Paulo Autuori não teve não foi responsável pela Libertadores ou pelo Mundial de 2005, mas eu acho que é um técnico que, por isso gosto dele, que não gosta de aparecer, que é um técnico discreto, que costuma trabalhar assim as crises sem que isso apareça para a imprensa. Ele fez isso com Grafite e com Souza quando ele assumiu o São Paulo. E ele conseguiu devolver o Júnior para o futebol, que estava sendo questionado, conseguiu recuperar o Luizão, que era um jogador também que o Leão já dizia aposentado. Eu prefiro um técnico desse do que um Leão, que deixou o Falcão no banco, e aí você não fala, mas o Falcão teve várias oportunidades, e deixou o Oswaldo no banco. E aí o Oswaldo foi até a cartada que o Juvenal utilizou quando o Leão falou pro Juvenal, mandou um recado pro Juvenal. Vê se pode o Leão, por pior que seja o Juvenal,
Imagine o Leão mandando um recado para ele, eu acho isso abominável, mas enfim. O Leão mandou lá o recado para ele, faz igual o Papa e renuncia. E aí o Juvenal devolveu, esse é o cara que tinha deixado o Oswaldo no banco, e vê quem é o Oswaldo hoje. Então assim, essa coisa de dono da verdade não existe, na verdade não existe uma grande verdade, existe assim, jogo a jogo, e nós torcedores, a gente vai torcer com o coração, vai se expressar com emoção, e vão haver divergências. Vão haver divergências, está correto gramaticalmente, se não tiver depois vocês mandam aí no comentário, porque a gente está fazendo isso de improviso. E pessoal, é isso. Isso era o que a gente queria abordar hoje, esse é o primeiro, então a gente queria que fosse uma coisa bem... não sei se vocês notaram aqui, a Cris, a gente já colocou até o Homer Simpson assim, com uma carinha de que está esperando o jogo do dia 4, mas usem nossos canais para se comunicar, a gente tem Facebook, o Facebook é /arquibancada, né? facebook.com/arquibancada, tem o facebook.com/repórterbandana, que é legal se você curtir também, e aí tem o Twitter que eu já falei, os sites, e vamos conversar, vamos debater. Nos próximos programas, o pessoal que vai mandando no Twitter e tal, peçam para a gente colocar em pauta uma ou outra situação, um ou outro assunto que a gente discute aqui, tá bom? Obrigado.